Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Yadkripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Nudiraye Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 2. Evam parampara praptam imam raja sayo vidhu Sakalini Mahata Jogunasta Parantapa. Lalita vai ler primeiro, depois da Carol, aí vai em sequência. Vamos lá. Vai? Calma. Esta ciência suprema foi então recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam dessa maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida e, portanto, a ciência como ela é, parece ter se perdido. Significado. Aí, rapidinho. Significado Swami Prabhupada. Afirma-se claramente que o Gita visava em especial os reis santos porque eles deviam cumprir o propósito ao governar os cidadãos. De certo, o Gita nunca se destinou às pessoas demoníacas, que dissipariam seu valor sem beneficiar ninguém e inventariam todos os tipos de interpretações baseadas em caprichos pessoais. Logo que o propósito original foi destruído por causa dos interesses dos comentadores inescrupulosos, surgiu a necessidade de restabelecer a sucessão discipular. Há 5.000 anos, o próprio Senhor percebeu que a sucessão discipular foi interrompida, motivo pelo qual ele declarou que o propósito do Gita parecia ter se perdido. Do mesmo modo, no momento atual também há muitas edições do Gita, especialmente em inglês, mas quase nenhuma delas está de acordo com a sucessão discipular autorizada. Há inúmeras interpretações fornecidas por diferentes eruditos mundanos, mas quase nenhum deles aceita a Suprema Personalidade de Deus Krishna, embora façam um bom negócio com suas palavras. Esse espírito é demoníaco, porque os demônios não acreditam em Deus, mas apenas gozam a propriedade do Supremo. Como há uma grande necessidade de uma edição do Gita em inglês e outras línguas, como foi recebido pelo sistema de Parampara, sucessão discipular, faz-se aqui uma tentativa de preencher essa grande lacuna. O Gita, aceito como ele é uma grande dádiva para a humanidade,
mas se é aceito como um tratado de especulações filosóficas, é mera perda de tempo. Krishna está falando isso para Arjuna, porque antes ele falou que instruir essa mesma ciência do Gita ao Deus do Sol há milhares e milhares de anos anteriormente. E agora, depois de... Aqui São Prabhupada calculou aqui mais ou menos que o Gita foi falado há pelo menos 120 milhões de anos atrás, Krishna falou. Ele foi falado pelo Senhor a seu discípulo Deus do Sol Vibhashan, ou Surya. O tempo estimado, mais ou menos calculado, foi falado isso, foi 120 milhões, 400 mil anos atrás. Por que isso se perdeu através do tempo? Isso foi falado de novo para Arjuna. Krishna está falando, cujo tempo é a sucessão discipular, que ensina as palavras de acordo com o que Krishna quis falar no Gita, o que ele realmente falou, foi perdida. Então, essa ciência desapareceu. De novo, ele falou para Arjuna. O Srila Prabhupada está falando que até hoje, né, a maioria dos Gita que alguém pega em inglês, ou, consequentemente, do inglês vem para outros idiomas, em português, a maioria deles são demoníacos, porque não acreditam, eles acabam falando que Krishna não é Suprema Personalidade de Deus, ou seja, são demoníacos. A maioria fala que, apesar que Krishna fala que é criador de tudo no Gita, várias vezes, Aham Sarvasya Prabhavo, Matar Sarva Pravartante, eu criei tudo, tudo veio de mim, Krishna declara isso várias vezes. Apesar disso, essas pessoas, a maioria delas, fala que, alguns falam que, na verdade, Krishna, em última análise, não existe, ele só veio na Terra como um ser humano, como um rei. Outros falam que ele foi uma pessoa comum, que, por ocasião do destino, foi rei, e foi um kshatriya, um guerreiro, mas quase todos esses comentários não aceitam Krishna como Deus, ou seja, demoníaco. É o contrário do que ele mesmo fala no Gita, ou seja, eles não aceitam o que o próprio Krishna fala no Gita. Então, e Swami Prabhupada chamou esse Gita de Gita como ele é, ou seja, de acordo com o que Krishna falou, sem fazer malabarismo filosófico para satisfazer a própria especulação mental. Simplesmente aceitou o que Krishna falou. Gita como ele é significa isso, aceitar o que Krishna fala, sem especulação. E pela graça do Swami Prabhupada a gente pode saber o que Krishna falou aqui, sem especulação, né? Com várias vezes isso vai sendo perdido com o tempo. Krishna falou de novo para Arjuna, ou então envia um associado, igual enviou o Swami Prabhupada, para restabelecer o conhecimento original, né? Por isso que os Vedas sempre recomendam receber isso da sucessão discipular. E você vê muita gente estuda o Gita de qualquer jeito, no final não compreende nada. Eu lembro o meu Shiksha Gurtita Goswami viajou várias vezes para o Ocidente, ele sempre contava que vinha para os Estados Unidos, Europa, e perguntava, ficava admirado no começo que o pessoal todo falava que conhecia o Gita. E ele não imaginava que fora da Índia um tanto de gente conhecia o Gita. Aí todo mundo falava, conhece o Gita. Aí ele começou um dia e perguntou um rapaz, ele devia ter uns 40 anos. Ele falou, você conhece o Gita? Sim, o que você entendeu do Gita? Aí o camarada falou, e que Krishna é um grande guerreiro. Foi um rei, né? Krishna foi um rei e um grande guerreiro. Aí ele depois falou, pois é, isso é o que eles entenderam do Gita. Eles falam que conhecem o Gita, mas depois de ler o Gita eles entenderam isso, que Krishna é um grande guerreiro. Mas nada além disso.
Mas Krishna nunca falou isso, pelo contrário. Ele falou, apesar de eu estar lutando essa guerra, eu estou transcendental a todos os Varnashandharma, sou transcendental a todos os Varnas. Eu criei o Chatu Varnam, ele fala, eu criei os 4 Varna e Ashram, mas eu estou fora dele. Eu só estou fazendo isso para dar exemplo, porque as pessoas tendem a seguir uma personalidade. Então, eu estou fazendo isso para dar exemplo para o povo. Mas eu não estou limitado a isso. Ou seja, eles entendem o contrário do que Krishna falou. Devido a não receber o conhecimento pela sucessão discipular. Vários versos nas escrituras por ano, Upanishad, que recomenda receber isso só através da sucessão discipular. Verso 3. Sai vayam mayatidya yoga prokta puratana bhakto sime sakha cheti rahasyam hi etaduttamam. Carol vai ler? Júlia vai ler. Verônica pode ler. Verso 3. Nossa, calma aí, deixa eu ver. Verso 3. Pode? Olha. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje a você. Calma aí, galera. Por você, é falada hoje a você por mim, porque você é meu devoto, bem como meu amigo, e pode, portanto, entender o mistério transcendental que há nesta ciência. Existem 2 classes de homens, a saber, o devoto e o demônio. O Senhor escolheu Arjuna para receber essa grande ciência devido ao fato de ele ser um devoto do Senhor. Mas não é possível que um demônio entenda esta grande ciência misteriosa. Há inumeráveis edições deste grande livro de conhecimento. Algumas delas têm comentários dos devotos e outras têm comentários dos demônios. O comentário feito pelos devotos é verdadeiro, ao passo que o comentário dos demônios é inútil. Arjuna aceita Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus e qualquer comentário sobre o Gita que siga os passos de Arjuna é o verdadeiro serviço devocional em prol dessa grande ciência. As pessoas demoníacas, no entanto, não aceitam o Senhor Krishna como ele é. Ao invés disso, elas inventam algo sobre Krishna e, em geral, desviam os leitores, afastando-os das instruções de Krishna. Aqui fica uma advertência sobre esses caminhos enganosos. Todos devem tentar seguir a sucessão discipular procedente de Arjuna e assim beneficiar-se com esta grande ciência do Bhagavad Gita, não sei se é o primeiro nome. Bhagavad, tem um D, Bhagavad Gita. Você vê, foi falado para Arjuna porque Arjuna era devoto. Ele fala que demônio, não é que é um demônio e tal, significa pessoas que são contrárias a aceitar Krishna como Deus. Swami Prabhupada fala que são pessoas com tendências demoníacas. É igual se alguém simplesmente não aceita, se alguém fala qualquer, ou ofende qualquer profeta, seja ele de qual religião for, ou fala que pode chamar Deus de qualquer nome, mas fala, não aceita que é Deus. Os Vedas chamam de Krishna, e Krishna está falando no Gita, a pessoa não aceita ou vai contra, ela é chamada de com tendências demoníacas. Vários desses comentários não aceitam que Krishna é Deus, apesar dele falar que é Deus.
que ele criou tudo. No Gita, várias vezes, Krishna fala que criou o universo todo, todos os planetas, todas as entidades vivas, tudo veio dele. Várias vezes ele fala isso. Mas alguns, maioria, né, dos Gitas que tem no mundo, eles negam essas afirmações e dão comentário deturpado, e através da especulação mental deles, eles negam isso. Então, São Prabhupada chama eles demônio, mas não é que é um demônio igual a gente imagina aqui no Ocidente, como uma entidade, né? Ele está falando que são pessoas com tendências demoníacas, né? Por agir dessa forma, desencaminhar o público, não aceitar Krishna como ele realmente é. Hora 4, Arjuna, Uvacha. Aparam bhavato janma, param janma vivasvata, katam etad bijanyam, tvam ado proktavam miti. Arjuna disse: Deus do Sol, Vivasvam, nasceu antes de ti. Como poderei entender que no começo ensinaste-lhe esta ciência? A dúvida de Arjuna foi essa. Krishna falou que ensinou anteriormente o Gita, a ciência do Gita, há milhares e milhares de anos atrás, para Vivasvan, Deus do Sol. Então, Arjuna veio essa dúvida na mente dele: como? Se agora eu estou presente diante de ti, aqui, e agora você está me falando que ensinou essa mesma ciência há milhares, mais de 100 milhões de anos atrás. Essa foi a dúvida de Arjuna. Como que isso pode ter acontecido? Se agora se apareceu nesse mundo agora, eu apareci aqui, nós estamos juntos aqui, nesse campo de batalha, você está me falando que ensinou essa mesma ciência, o Deus do Sol, há 100 milhões de anos atrás? Como que é isso? Surgiu essa dúvida. Comentário. Arjuna é um devoto aceito pelo Senhor. Então, como poderia não acreditar nas palavras de Krishna? O fato é que, com suas perguntas, Arjuna não está querendo esclarecer alguma dúvida sua. Na verdade, ele está se colocando na posição daqueles que não acreditam na suprema personalidade de Deus ou dos demônios que não gostam da ideia de que ele deva aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. Isso não veio de Arjuna, veio na cabeça de Arjuna, mas na verdade para a gente. Para ensinar a gente, surgiu essa pergunta na mente de Arjuna. Na verdade, o Gita inteiro, a Arjuna está colocado na posição de ilusão. Na verdade, a Arjuna nunca pode ficar em ilusão, é devoto perfeito, mas colocado em ilusão, ele pergunta isso para o nosso benefício. Somente colocando-se na posição deles é que Arjuna pergunta sobre este ponto, como se ele próprio não estivesse informado sobre a personalidade de Deus ou Krishna. Como ficará evidente no 10º capítulo, Arjuna não sabia perfeitamente bem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a fonte de tudo e a última palavra em transcendência. É claro que Krishna também apareceu nesta terra como filho de Devaki. É muito difícil para o homem comum entender como Krishna permaneceu a mesma suprema personalidade de Deus, a eterna pessoa original. Portanto, para esclarecer este ponto, Arjuna apresentou esta questão a Krishna para que ele mesmo pudesse falar com autoridade. O mundo todo aceita que Krishna é a autoridade suprema, não só no momento presente, mas desde tempos imemoriais, e somente os demônios o rejeitam. De qualquer maneira, como Krishna é a autoridade
aceita por todos, Arjuna lhe apresentou esta pergunta para que Krishna se descrevesse e não fosse retratado pelos demônios, que sempre tentam fazer uma imagem distorcida sua que possa ser compreendida pelos demônios e seus seguidores. É necessário que, para seu próprio interesse, todos conheçam a ciência de Krishna. Portanto, quando o próprio Krishna fala de si, isso é auspicioso para todos os mundos. Aos demônios, estas explicações dadas pelo próprio Krishna podem parecer estranhas, porque eles sempre estudam Krishna do seu próprio ponto de vista, mas aqueles que são devotos acolhem calorosamente as afirmações de Krishna quando faladas pelo próprio. Os devotos sempre adorarão estas declarações autorizadas de Krishna porque estão constantemente ávidos por saber cada vez mais sobre ele. Os ateus que consideram Krishna um homem comum podem assim vir a saber que Krishna é sobre-humano, que ele é como que é mesmo? Satchidananda, Vigraha, Vrigaha, a forma eterna de bem-aventurança e conhecimento, que é transcendental e que está acima do domínio dos modos qualitativos da natureza material e acima da influência do tempo e do espaço. Um devoto de Krishna, como Arjuna, sem dúvida está acima de qualquer mal-entendido a respeito da posição transcendental de Krishna. O fato de Arjuna apresentar esta questão diante do Senhor é uma simples tentativa que o devoto faz para desafiar a atitude ateísta de pessoas que consideram Krishna um ser humano comum, sujeito aos modos da natureza material. Na verdade, falei no sentido de Arjuna ter criado essa... Na verdade, ele pôs a Arjuna fez as perguntas para a gente, né? Desde o começo do Gita, a Arjuna faz questões igual eu tô tremendo, agora não sei o que eu faço, mas tudo isso é para a gente, né? A Arjuna não tem dúvida nenhuma e nem tem ilusão nenhuma. A Arjuna é eternamente perfeito. Essa ilusão, dita ilusão em Arjuna, na verdade não é ilusão, é Yoga Maya que chama, né? Potência interna. No nosso caso é Maha Maya, energia externa. No caso de Arjuna é Yoga Maya, energia interna. Ele faz essas perguntas para benefício nosso, não a dele, né? Surge essas perguntas para o nosso próprio benefício e para Krishna responder e deixar claro. Isso é uma dúvida que qualquer um pode ter, na verdade. Krishna falou que ensinou isso mesmo há 100 milhões de anos. Ele estava aqui nesse mundo há 5 mil anos. Então, qualquer um pode pensar como que isso aconteceu. Alguém sem um conhecimento básico. Se alguém lê só o Gita sem o conhecimento básico da eternidade de Krishna, automaticamente ele vai se perguntar como que isso aconteceu, né? Então, Arjuna perguntou isso para Krishna responder e deixar essas coisas claras. E ninguém ter dúvida de que as palavras de Cristo são sempre verdadeiras, né? Essa foi a pergunta. Deus do Sol nasceu muito antes que você. Então, como que no começo você instruiu a ciência a ele? A pergunta foi essa. Agora Krishna vai responder, verso 5. Shri Bhagavan Uvacha. Bahuni me vyatitani janmanita vacharjuna tanyaham veda sarvani natvam veda parantapa. Vamos lá. Quem é? Sou eu? Desculpa. Júlia pode ler hoje, não. Deixa eu ver. Esse é o verso 4, né? 5. Deixa eu chegar aqui no 5.
A personalidade de Deus disse: tanto você quanto eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso lembrar-me de todos eles, porém você não pode. É subjugador do inimigo. Eu adoro Govinda, a suprema personalidade de Deus, que é a pessoa original, absoluta, infalível e sem começo. Embora se expanda em muitas formas ilimitadas, ainda assim ele é o original. E embora seja a pessoa mais idosa, ele sempre se mostra como um jovem viçoso. Estas formas eternas, bem-aventuradas e oniscientes, não podem ser compreendidas por meio da erudição védica, mas elas estão sempre manifestas aos devotos puros. Também se afirma no Brahma Samhita. Continua? Pode ler direto a tradução. 539. Eu adoro. Aqui, será que é isso mesmo? É. Eu adoro a suprema personalidade de Deus, Govinda, que está sempre situado em várias encarnações, tais como Rama, Nishimha e também muitas subencarnações, mas que é a personalidade de Deus original, conhecido como Krishna, e que também encarna pessoalmente. Nos Vedas, também se diz que o Senhor, embora seja o primeiro e único, manifesta-se em inúmeras formas. Ele é como o Pedra Vaidurya, que muda de cor, mas permanece a mesma. Benedito. Todas estas formas múltiplas são compreendidas pelos devotos puros e imaculados, mas não por alguém que empreende um mero estudo dos Vedas. Devotos como Arjuna são companheiros constantes do Senhor, e sempre que o Senhor encarna, os devotos se associam com ele, também encarnam para prestar diferentes serviços ao Senhor. Arjuna é um desses devotos, e nesse verso... Peraí, alguém pode surgir uma dúvida aqui, porque que a gente está estudando os Vedas. O Gita faz parte dos Vedas, né? Falou aqui que Krishna pode ser compreendido só pelos devotos unidirecionados e não pelo simples estudo dos Vedas. O Gita é os Vedas também. A gente está estudando o Gita, e aí? Pode surgir essa dúvida. Aqui está falando que só por estudar, ninguém pode compreender Krishna realmente. Mas recitar, e escutar e ler também é benéfico. Mas se a pessoa fizer só isso, sem atitude de serviço, e sem praticar também baixo, então, simplesmente estudar no nível intelectual, então, é impossível um dia conectar com Krishna. Isso está falando. Não significa que é ruim estudar também. Vamos lá. Aí, deixa eu... Onde que eu parei mesmo? Devotos como Arjuna são companhias constantes do Senhor, e aonde quer que o Senhor encarna, os devotos associados também encarnam para servir ele de diferentes maneiras. Arjuna é um destes devotos, e neste verso compreende-se que há alguns milhões de anos, quando o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita ao Deus Sol, ao Deus do Vivashvam, com sua capacidade, também estava presente. Mas a diferença entre o Senhor e Arjuna é que o Senhor lembrava-se do incidente, ao passo que Arjuna não conseguia se lembrar-se. Essa é a diferença entre a entidade viva, que é parte integrante do Supremo. Calma aí, deixa eu ler de novo. Essa é a diferença entre a entidade, que é parte integrante do Supremo, embora seja aqui tratado como herói poderoso que podia subjugar os inimigos. Peraí, essa é a diferença entre a parte e parcela, a entidade viva, que é parte e parcela, para o Senhor Supremo.
Essa é uma da diferença entre a gente e Deus, a entidade viva e Deus é essa, que Deus pode lembrar de todos os nascimentos ou aparecimentos. Deus não tem nascimento, mas aparece nesse mundo de várias formas. E Deus pode lembrar todas as formas que ele apareceu e de todos os acontecimentos, de todos os aparecimentos, de todos os planetas que ele já passou, o universo que ele apareceu, as atividades, ele lembra de tudo. E a gente esquece de tudo. Essa é uma diferença. É isso que ele falou, que eu lembro de tudo. Krishna falou, muitos nascimentos, ambos, eu e você temos passados. Eu posso lembrar de todos eles, mas você não. Nascimento para Cristo significa aparecimento, né? Ele não nasce de ninguém, é não nascido. Aí ele fala, mas você não, ó castigador do inimigo. Essa é uma das diferenças entre a diva, a gente, a alma individual para Deus. E a gente morre e geralmente esquece. Às vezes pode lembrar de algumas, né? Tem gente que lembra de algumas coisas de vidas passadas, mas pode ser que lembre uma ou outra coisa de alguma vida, mas Krishna lembra de todas as outras. Isso é uma diferença. Continua? É. Embora, né? Acho que era aqui. Embora seja aqui tratado como o melhor poderoso que podia subjugar os inimigos, Arjuna é incapaz de lembrar o que acontecera em seus vários nascimentos passados. Portanto, a entidade viva, por maior que seja de acordo com os cálculos materiais, jamais poderá igualar-se ao Senhor Supremo. Todos os companheiros constantes do Senhor são liberados. Constantes do Senhor, de certo, são liberados, mas não podem se igualar ao Senhor. No Brahmana Sanskrita, o Senhor é descrito como infalível, significando que ele nunca esquece aquilo que faz, mesmo que esteja em contato com a matéria. Portanto, o Senhor é a entidade viva, o Senhor e a entidade viva nunca podem ser iguais em todos os aspectos, mesmo que a entidade viva seja tão liberada como Arjuna. Embora seja um devoto do Senhor, Arjuna às vezes se esquece da natureza do Senhor. Mas pela graça divina, o devoto pode entender imediatamente a condição infalível do Senhor, ao passo que o não devoto ou o demônio não podem compreender esta natureza transcendental. Consequentemente, as descrições contidas no Gita não podem ser compreendidas por cérebros demoníacos. Krishna lembra-se de atos que ele executara milhões de anos atrás. Mas Arjuna não podia, apesar do fato de que Krishna e Arjuna são eternos por natureza. Então, podemos também notar aqui que a entidade viva esquece-se de tudo devido à mudança de corpo. Deixa eu reler aqui para entender. Podemos também notar aqui que a entidade viva esquece-se de tudo. Isso, devido à mudança de corpo, mas o Senhor se lembra de tudo porque ele não muda seu corpo, Sakya-Siddhananda. Que é transcendental. Ele é Advaita. E isso significa que não há distinção entre seu corpo e ele mesmo. Tudo o que tem relação com ele é espiritual, ao passo que a alma condicionada é diferente do seu corpo material. E porque o corpo e o eu do Senhor são idênticos, sua posição é sempre diferente daquela da entidade viva comum. Mesmo quando ele desce a plataforma material, os demônios não conseguem adaptar-se a esta natureza transcendental do Senhor, que é explicada pelo próprio Senhor no verso seguinte. O corpo de Krishna não muda, igual o nosso muda. Daqui a pouco a gente morre, o corpo sutil e a alma vai aceitar outro corpo, mas Krishna não passa por isso. O corpo e a alma dele é a mesma
substância, Satchidananda transcendental. Essa é outra diferença. Ele lembra de tudo, a gente não lembra de nada. O mesmo Arjuna que é perfeito, às vezes ele pode esquecer de alguma coisa, mas Deus nunca esquece de nada. E mesmo o devoto perfeito, igual a Arjuna, ele nunca se iguala a Vishnu ou Krishna também. Mesmo no estágio liberado, ele continua sendo servente, nunca está no mesmo nível de Krishna. Verso 6. Ajopisam avyayatma bhutanam ishwaropisam praktim swam adhistaya sambhavamiyat mamayaya. Carol, vai ler? Vou. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio, eu apareço em minha forma transcendental original. Significado. O Senhor falou sobre a peculiaridade de seu nascimento. Embora possa aparecer como uma pessoa comum, ele lembra-se de tudo o que aconteceu em seus muitos e muitos nascimentos, entre aspas, anteriores. Por que está nascimentos entre aspas? Porque ele não nasce de um ventre. Não, nasceu. Ventre mãe Yashoda, mãe Devaki. Porque é eterno? Tá nascimento aqui entre aspas, porque Carol falou que é porque ele não nasceu de um ventre, mas nasceu, tem lá em Gokula, tem o local de nascimento de Krishna, onde foi cortado o cordão umbilical, em Gokula, Mahavan. O Gurudeva até foi meu mestre que reformou esse local. Deu dinheiro para construir, para dar uma arrumada nesse exato local onde foi cortado o cordão umbilical em Gokula, Mahavan. E na prisão de Kamsa também, o Vasudeva Krishna, no mesmo momento, nasceu. Ele apareceu, lá pode ser falado que ele apareceu, porque ele já apareceu de 4 braços gigantescos, mas em Gokula, Mahavana, ele teve cordão umbilical, nasceu do ventre de Yashoda. Porque ele é eterno, já existente. Mas ele nasceu, por que está aqui, entre aspas? É um arranjo material para que ele pudesse... Material? Não, um arranjo, assim, colocado dentro aqui da nossa... um arranjo divino, mas ele nasce de uma forma, assim, comum, como qualquer outro deveria nascer. Para dar um exemplo, para, né, ser seguido, ser observado. Por quê? Para ensinar como que alguém deve nascer? Não, mas para poder ser mais familiar, eu acho, para ser mais próximo. Criança deve nascer de verdade? Para você, não sei, para a gente ter algum tipo de... Sei lá, para poder olhar de uma forma mais próxima. Eu acho que quando você tem alguma coisa muito longe... Na verdade, isso que gera dúvida em muita gente. Aqui que está o negócio. Por isso que o Gita é importante antes de ler o Bhagavata, porque o Gita Krishna está falando que é Deus, direto.
E se alguém lê o Bhagavata e vê que Krishna nasceu em Gokula, aí vai vir na mente que ele é uma pessoa comum por isso, porque ele nasceu de um ventre, como que ele pode ser Deus? Aí vem dúvida. O Gita é importante porque aqui ele fala que é Deus o Criador, aí tem uma base. Aí nessa base depois lê o Bhagavata, que aí vai vir, isso que falou aqui, fala nascimento entre aspas, que na verdade ele apareceu só. Ele aceita nascer de mãe Yashoda, porque ele, aí entra o que a gente já viu, ele aceita o amor maternal, chama Vatsalya Bhava, ou Vatsalya Rasa. Se alguém, um devoto, deseja ser pai ou mãe de Krishna e desenvolve afeição paternal ou maternal, Krishna aceita aquela devoção e aceita ser tratado como filho, mas não é que ele é filho. Mas ele aceita nascer do ventre e ser tido como filho e é vencido pelo amor paternal, maternal daquele devoto, só por isso. É uma relação transcendental, mas por isso está escrito nascimento entre aspas. Na verdade é aparecimento. A gente fala nascimento que em sânscrito fala avirbhava. Aqui não tem outras palavras, então às vezes fala nascimento, na verdade é aparecimento. Ele falou nascimento entre aspas. Na verdade é aparecimento. Krishna fala no Brahma Samhita, a pessoa original não nascida. Krishna é não nascido. Ele não tem pai nem mãe. Ele aceita vir de pai e mãe através do amor maternal, paternal, que um devoto desenvolve e deseja ter por ele. Por esse motivo. Mas, Prabhu, então eu não entendi. Ele nasceu ou não nasceu? Porque assim, não, é que você falou que ele apareceu, tá? Mas assim, mas você também disse que ele nasceu, não? Porque a Carol disse não, ele não, porque ele não nasceu de um ventre. Mas então ele nasceu. Nasceu, porém, nascimento, de uma outra concepção. o nascimento dele não pode ser confundido como nascimento, entendeu? Ah, sim, Que tá o sim, negócio? A gente fala perfeito. nascimento, mas a palavra é avivava. Sim, ok, entendido. Vamos lá. Ao passo que o homem comum não pode nem mesmo lembrar-se do que fez algumas horas atrás. Você vê, por isso que o Gita é importante, muita gente nem lendo o Gita compreende, porque é muito difícil para quem é fora da Índia, a gente percebe isso, aceitar que o Criador do universo inteiro descendeu na Terra, na Índia, por exemplo. Porque igual aqui a gente está acostumado com Jesus Cristo. Para a gente aqui é fácil de aceitar que Jesus Cristo apareceu em determinado ano, 2000 anos atrás, e fez tal coisa, porque é cultura. Mas é difícil de aceitar que o pai dele, que é o criador, inclusive dele, não só dele, mas de todas as estrelas, planetas e universos, também descendeu na Terra. Isso não é loucura, ou alguém escreveu, ou uma especulação mental de um certo indiano, ou que Swami Prabhupada inventou da cabeça dele. Não, isso foram os sábios que viram Vyasadeva da época de Krishna. Vyasadeva é a encarnação literária do próprio Krishna. Então isso é um fato real, histórico, e o criador de todos os universos, esses que eles chamam de Alá, aqui de Deus, ele descendeu nesse mundo há 5.000 anos atrás. Então, fora da Índia, é difícil de alguém conceber, por isso é que muita gente lê e não aceita essas palavras. Mas a não ser que a gente aceite o Gita, depois disso é muito difícil aceitar quando vai ler que ele apareceu do ventre de mãe Yashoda, por exemplo. Por isso que não é aconselhável pular o Gita. Porque nem o Gita já é difícil. E não é só ler e saber. É entender e saber que isso é verdade que está escrito aqui e que esse Criador de tudo que a gente vê e não vê,
ele descendeu há 5.000 anos, como pessoa. Então, porque pode pensar que é uma pessoa poderosa, que tinha 2 braços, e que falou para Arjuna, ou seja, tem uma boca, que andou na terra de Vrindavan, depois foi para Mathura, depois do Dwaraka, então não tem tanto poder. Mas esse mesmo Krishna, na verdade, todo o poder do universo, imaginável e inimaginável, ele é o criador de tudo. E ele fala isso no Gita. E ele está falando aqui, ele ensinou a ciência há milhares de anos, no começo da criação para o Sol. Tudo veio dele. Então, primeiro, essa é a base. Aí depois é ensinado como que ele apareceu, os mistérios do aparecimento dele, por que que ele aparece de um ventre. Ele podia vir sem ventre nenhum, podia ter vindo igual Jesus, de uma virgem, podia ter vindo voando, não precisa de pai nem mãe, podia ter vindo sem pai nem mãe. Mas aí no Srimad Bhagavatam explica o porquê que ele veio dessa forma. Então isso é estudo gradual. Mas o Gita já a gente vê, difícil de aceitar por causa da cultura. Então, a ideia aqui do Gita é que a gente tenha firmeza e compreenda de quem está falando o Gita é ninguém mais, ninguém menos do que o que eles chamam de Allah, aqui chama de Deus, mas não tem uma concepção certa, é o Criador de tudo, de todos, é que está falando o Gita. Descendeu na Terra há 5.000 anos e ele falou esse Gita para Arjuna. Vamos lá. Se perguntarmos a alguém o que fazia exatamente à mesma hora no dia anterior, será muito difícil que responda imediatamente. Ele com certeza teria de forçar a memória para recordar o que estava fazendo exatamente à mesma hora um dia antes. Mesmo assim, os homens frequentemente ousam se fazer-se passar por Deus ou Krishna. Ninguém deve se deixar enganar por essas imitações descabidas. Tem vários, né? A gente vê aí Sai Baba, tem vários Bhagavans aí. No Ocidente tem até hoje o tal de Henri Cristo, também fala coisa similar. Sai Baba também atraiu muita gente, é até impressionante o tanto de gente que acredita nas mágicas dele até hoje. E são esses deuses que fazem sucesso hoje em dia, né? Esses falsos Krishna. Não consegue criar nenhum planeta, mas eles falam que era Deus e muita gente acredita, né? Na verdade, tanto na Índia quanto no Ocidente, esses são, por incrível que pareça, os que mais têm discípulo. Se a gente for ver a quantidade de discípulos de Sai Baba e de Swami Prabhupada, não dá nem o de Swami Prabhupada não dá nem 1%. Por quê? Porque um falou que era Deus. É igual aqui, né, hoje em dia. Os evangélicos, por exemplo. Eles falam tanto de besteira. É os que estão tendo maior seguidor. Na Índia, a mesma coisa. Sai Baba falava que era Deus. Ele não conseguiu, não criou nenhum planeta. Mas o tanto de gente acreditou. Milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas acreditaram. Então, isso Swami Prabhupada está falando aqui. Por isso que Krishna várias vezes declara isso no Gita também, Swami Prabhupada comenta, e criou tudo. Mas no futuro, se alguém falasse que era Bhagavan, então alguém podia questionar ele. Se é Bhagavan, então cria aí um planeta sequer. Cria aí um planeta. Depois, se você criar um planeta, aí eu acredito. Se você criar um universo, aqui tem várias estrelas. Deus criou essas estrelas. Tá falando que é Bhagavan, cria aí outras estrelas. Aí eu acredito que isso é Bhagavan. Por isso também Krishna falou isso tudo. Vamos lá. Ademais, o Senhor explica sua Prakriti ou sua forma. Prakriti significa natureza, bem como Swarupa, ou a própria forma. O Senhor diz que aparece em seu próprio corpo.
Diferentemente da entidade viva comum, que muda de um corpo para outro, ele não troca de corpo. A alma condicionada pode ter uma espécie de corpo no nascimento atual, mas terá um corpo diferente no próximo nascimento. No mundo material, a entidade viva não se estabelece no mesmo corpo, mas transmigra de um corpo para outro. Com o Senhor, porém, isso não acontece. Sempre que ele aparece, ele o faz no mesmo corpo original, através de sua potência interna. Em outras palavras, Krishna aparece neste mundo material, em sua forma original eterna, com duas mãos segurando uma flauta. Ele aparece exatamente em seu corpo eterno, não contaminado por este mundo material. Embora apareça no mesmo corpo transcendental e seja o Senhor do Universo, mesmo assim, tem-se a impressão de que ele nasce como uma entidade viva comum. Parece que ele nasce como uma entidade viva comum, parece, mas não tem nada a ver com o nascimento comum. Mas parece que ele nasce que essa é a dificuldade também da forma de Krishna de dois braços, que quando ele vem na forma de dois braços, porque Narayana, ele tem 4 braços. Narayana é visto como Deus, é adorado no humor de medo e reverência. Narayana, todo mundo sabe que é Deus, 4 braços, nenhum humano tem 4 braços, mas Krishna aparece na forma de 2 braços, nasce de mãe Yashoda, pastoreia vaca. Aqui em Minas Gerais, se for ver, tem muito menino que sai com as vacas, por exemplo, faz atividades comuns. Então, muita gente pode, isso parece com uma pessoa comum. E além disso, os habitantes de Vrindavana, Yoga Maya cobre a visão deles de que Krishna é Deus. Então, relaciona com ele como amigo, e Yashoda pensa que é filho, e isso chama Madhurya Rasa. É importante também estudar no comentário do Gita. Às vezes, o Prabhupada fala, o Gurudev fala isso muito, é importante, chama Madhurya Rasa, é uma doçura que cobre o humor de opulência, e é uma devoção íntima. Mas não significa que ele deixa de ser Deus por causa disso. É simplesmente uma doçura que vai além da relação entre servente e Deus. É mais íntimo. Mas esse mesmo Krishna não deixa de ser Deus por causa dessa intimidade. Na verdade, ele é original, suprema personalidade de Deus, é este 2 braços. Então, E embora seu corpo não se deteriore como um corpo material, mesmo assim o Senhor Krishna aparentemente passa da infância à juventude. Mas é muito surpreendente que ele nunca ultrapasse a juventude. Na época da batalha de Kurukshetra, ele tinha muitos netos em casa, ou em outras palavras, pelos cálculos materiais, ele envelhecera bastante. No entanto, ele parecia apenas um jovem de 20 ou 25 anos. Krishna ficou aqui 125 anos, aí mesmo com 120 anos, mais ou menos, que ele tinha na Batalha de Kurukshetra, ele parecia sempre com no máximo 14, 15 anos. Ele parecia apenas um jovem. Nunca vemos um quadro em que Krishna é retratado numa idade avançada, porque ele nunca envelhece como nós, embora seja a pessoa mais idosa em toda a criação, passada, presente e futura. Nem seu corpo nem sua inteligência jamais se deterioram ou mudam. Portanto, é claro que, apesar do fato de ele estar no mundo material, sua forma eterna e não nascida é de bem-aventurança e conhecimento, e seu corpo e inteligência transcendentais são imutáveis. Ele, de fato, seu aparecimento e desaparecimento são como o nascer do sol, que se move diante de nós e então desaparece de nosso campo visual. Quando o sol está fora da visão, pensamos que ele se pôs, e quando está diante de nossos olhos, pensamos que está no horizonte.
Na verdade, o Sol está sempre em sua posição fixa. Porém, devido aos nossos sentidos defeituosos e precários, calculamos o seu aparecimento e desaparecimento no céu. E por que o aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna são completamente diferentes dos de qualquer entidade viva comum, é evidente que, com sua potência interna, ele é conhecimento eterno e bem-aventurado, e ele nunca se contamina com a natureza material. Os Vedas também confirmam que a suprema personalidade de Deus é não nascido, mas mesmo assim ele parece nascer em manifestações múltiplas. A literatura védica suplementar também confirma que, embora pareça estar nascendo, ainda assim o Senhor não muda de corpo. No Bhagavatam, ele aparece diante de sua mãe como Narayana, com 4 braços e decorado com os 6 tipos de opulências plenas. Seu aparecimento em sua forma original eterna é sua misericórdia motivada, outorgada às entidades vivas para que possam concentrar-se no Senhor Supremo como Ele é, e não nas invenções ou imaginações mentais, que, segundo o pensamento do impersonalista, caracterizam as formas do Senhor. Conforme o dicionário Vishvakosha, a palavra Maya, ou Atma Maya, refere-se à misericórdia imotivada do Senhor. O Senhor está ciente de todos os seus aparecimentos e desaparecimentos anteriores, mas o ser vivo comum esquece-se de tudo sobre seu corpo passado, tão logo aceite outro. Krishna é o Senhor de todas as entidades vivas, porque realiza atividades maravilhosas e sobre-humanas enquanto está nesta terra. Portanto, ele é sempre a mesma verdade absoluta e não há diferença entre sua forma e seu eu, ou entre sua qualidade e seu corpo. Talvez alguém pergunte por que o Senhor aparece e desaparece neste mundo. Explica-se isto no verso seguinte. São Prabhupada explicou aqui, detalhado. Que estava falando. Se alguém tiver alguma dúvida aí, antes de cantar. Parou no 6. Uma mais complexa. Não, vou colocar isso aqui. Estado liberado. O que é estado liberado? Estado liberado pode ser de 2 tipos: liberado, simplesmente liberado, ou liberado no sentido mais pleno, que é do devoto perfeito. Liberado quando a gente está livre de todos os desejos, ansiedades, agitações, tá? Por exemplo, tem sábios nos planetas superiores, eles são chamados de mutas, são liberados, mas não são devotos perfeitos. Esse é um tipo de liberado. Eles meditam são felizes neles mesmos, na superalma, ou então no Brahman pessoal, mas respeitam a forma. Eles são, de certa forma, liberados. Não liberado realmente, mas liberado de todas essas coisas. Mas agora liberado mesmo, o real sentido da palavra, é que eles são associados de alguma forma de Deus nos planetas transcendentais, que vive com alguma forma de Krishna, Deus Vishnu, seja Narayana, Rama, enfim, Deus tem milhões de formas. Qualquer associado que vive nesses planetas Vaikuntha, que são milhares, fora do universo material, eles são liberados do mundo material. Nunca mais retornam, não. Eles são liberados.
Liberados são eles, e a gente condicionado. Quando fala, são almas liberadas, são almas que já venceram todos os nós e poeira acumulada no coração, já se tornaram puros. Que é o objetivo da prática, né? E a gente ir limpando para um dia e em alguma vida aí para frente, sabe-se lá quantas, chegar lá. A gente também ser libertar do condicionado, né? É o objetivo de qualquer religião, né? Ligar com Deus e se tornar liberado do mundo material, de ficar nascendo aqui. Nascendo, envelhecendo, adoecendo, sofrendo e depois morrer. Liberar disso aí. Mais alguém? Júlia quer cantar? Posso cantar, Prabhu? Então vou. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seu áudio aí, velho, na hora de... Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nita Gora Haribo, Haribo, Nita Gora Haribo. Haribo, Nitagora Haribo. Nita Gora Haribo, Haribo, Nita Gora Haribo. Nitagora Haribo, Nitagora Haribo. Jai Guru Gaurang Radha Govind ki Jai, Shri Guru Pad Padma Vishwasana Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj ki Jai. Jai. Vishnu Pad Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai.
Jai. Jai. Ruparu Guru Varga ki jai, Sadhu Goswami Prabhu ki jai, Panchatattva Jai. Gaura Jai. Hari ki jai, Shinavadvip Jai. Dham ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Jai. Jai Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Arjuna ki Jai. jai, Shri Bhagavan Shri Krishna Jai. Chandra ki jai, Shri Chaturmasya Vrat ki jai, Shri Kartik Mas Jai. Damodar Vrat ki jai, Shri Radha Damodar ki jai. 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 जय श्री भगवान Jai. हरे भक्त प्रहलाद महाराज की जय नमाचार्य Jai. शिला हरिदास ठाकुर की जय Jai. वाजवात्स्यनिधि की जय श्री हरि Jai. नाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Hari Hari Bol. Boa noite a todos. बोल Boa noite, gratidão a todos. बोल